pode ter uma vantagem inicial devido ao seu tamanho e força, mas o leão pode ser capaz de evitá-lo com suas habilidades de luta. No entanto, se o urso conseguir agarrar o leão com suas garras afiadas, isso pode acabar rapidamente com a luta. Em conclusão, a batalha entre um leão e um urso é uma questão complexa e depende de muitos fatores. Por que isso está leões acontecendo? e hienas Isso tá são inimigos na porque eu natureza. tô no Wi-Fi, tá? Então, como a internet aqui não é muito boa, então ele acaba Leões não e hienas conseguindo são manter frequentemente a conexão, considerados mas ele já inimigos da iniciou lá a natureza, transmissão ao vivo, porque eles competem tá por vendo, ó? recursos Ele já semelhantes começou. e têm Só que ele tá dando uma mensagem aqui, ó. papéis iguais O em YouTube não está alimentar. recebendo. Ambos são carnívoros que se alimentam de presas como antílopes, zebras e gnus. Precisam caçar em territórios próximos. Além disso, as hienas são conhecidas por serem necrófagas, o que significa que elas se alimentam de animais mortos. Além disso, as hienas são conhecidas por serem necrófagas, com os leões, que também são conhecidos por caçar e matar animais para se alimentarem. As hienas muitas vezes tentam roubar a presa dos leões, o que pode resultar em confrontos violentos entre os dois animais. Vendo vídeo suficiente para manter o streaming contínuo. De novo, isso está acontecendo porque eu tô no Wi-Fi. Outro fator que contribui para a animosidade entre leões e hienas é que as hienas são animais sociais, que muitas vezes vivem em grupos grandes, enquanto os leões tendem a viver em grupos menores. Instável, Os grupos de hienas são altamente organizados e têm complexo de hierarquias sociais, o que pode levar a conflitos com os leões, que podem ver as hienas como uma ameaça à sua própria organização social. Tranquilo, tá? Tiago, eu No tenho alguns entanto, problemas é aqui. importante ressaltar que nem todos os leões e hienas são inimigos e que a relação entre esses animais pode variar de acordo com a região, a época do ano e as circunstâncias específicas. Por exemplo, em algumas áreas da África, as hienas são capazes de caçar com sucesso e podem ser uma ameaça real para os leões, enquanto em outras áreas, os leões são os principais predadores e as hienas podem ser mais dependentes de restos de alimentos. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Histórias Reais da Natureza. Hoje, vamos mergulhar na fascinante e extraordinária história real dos Leões de Tsavo, um conto épico de coragem, perseverança e sobrevivência. Prepare-se para embarcar em uma jornada inesquecível pelos confins da África. Tsavo, uma região árida e implacável do Quênia, no coração da África Oriental. É aqui, nos vastos territórios selvagens, que nossa história se desenrola. No final do século XIX, durante a construção da estrada de ferro Uganda, uma força da natureza emergiu das sombras para desafiar os intrépidos homens que ousaram cruzar seu território, os Leões de Tsavo. Liderados por dois leões formidáveis, conhecidos como os Devoradores de Homens, esses predadores se tornaram uma verdadeira ameaça para os trabalhadores da ferrovia. Aterrorizados e indefesos, os homens enfrentavam uma batalha desigual contra essas feras implacáveis que desafiavam constantemente todas as tentativas de capturá-las. Tsavo estava mergulhado em um pesadelo vivo. Esses leões possuíam um apetite insaciável, caçando os trabalhadores um a um, espalhando o medo e o desespero por toda a região. Por meses, o terror reinou sobre Tsavo, enquanto a luta pela sobrevivência se intensificava. Então, surgiu um homem determinado a pôr um fim a esse reinado de terror. O tenente-coronel John Henry Patterson, um caçador experiente, assumiu a missão de proteger os trabalhadores e livrar Tsavo da ameaça mortal dos leões. Patterson enfrentou inúmeras dificuldades e emboscadas ao longo do caminho, mas sua determinação era intensa. Ele construiu armadilhas engenhosas, estabeleceu emboscadas estratégicas e enfrentou essas bestas com coragem e astúcia. Eventualmente, após meses de batalha sangrenta, Patterson teve sucesso. Os foram abatidos, encerrando assim um capítulo sombrio da história dessa região. A coragem e a perseverança de Patterson se tornaram lendárias, e sua vitória foi comemorada como um triunfo sobre a selvageria indomável. A notícia da derrota dos Leões de Tsavo se espalhou,
trazendo alívio e renovação para os trabalhadores e colonos que agora podiam prosseguir com a construção da ferrovia. O episódio se tornou um marco na história do Quênia, demonstrando a tenacidade humana diante de desafios extraordinários. Hoje, os leões de Tsavo são lembrados como ícones dessa terra selvagem e testemunhas de um tempo em que o homem e a natureza se enfrentaram em uma batalha épica. Suas histórias ecoam nas planícies de Tsavo, lembrando-nos da fragilidade e da força da vida selvagem. À medida que a natureza se recupera e a harmonia é restaurada, Tsavo continua sendo um santuário para a vida selvagem, um lembrete das maravilhas e desafios que a natureza nos reserva. O ligre é o maior felino do mundo, um animal híbrido resultado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. A sua aparência é de um enorme felino dourado com listras difusas, e alguns ligres podem ter uma pequena juba. É considerado o maior felino do mundo, chegando a medir até 3,3 metros de comprimento. O maior ligre do mundo e maior felino vivo do mundo, segundo o Guinness Book, é Hércules, que pesa incríveis 418 quilos, e tem 3,33 metros de comprimento total incluindo a cauda, e 1,25 metros na altura. Hércules é hoje considerado o maior felino do mundo. Porém, medidas semelhantes já foram constatadas em um tigre siberiano criado em cativeiro de nome Jaipur. Os machos dessa espécie nascem estéreis, pois o número de cromossomos do tigre e do leão é par, mas diferentes, porém as fêmeas são capazes de se acasalar com outro animal com características parecidas, como com um tigre ou leão puros. Infelizmente, os ligres possuem a saúde muito delicada. O grande tamanho que esses animais atingem ocorre principalmente pela ausência de genes que condicionem a produção dos hormônios inibidores do crescimento. Porque nos leões essa é uma herança materna, e nos tigres é paterna, então os ligres não recebem esses genes. O cruzamento entre leões e tigres só ocorre por ação do homem. Pois os habitats de leões e tigres são diferentes e distantes, eles não vivem no mesmo território, então há poucas possibilidades de se encontrarem para formar este inusitado cruzamento na natureza. The little one's frustrated. Oh my god. I'm very serious. Oh my gosh. Oh no. Oh my god, this is unbelievable.
Go away. Go away. Get up. Go away. Oh. Good night, baboon. Oh my gosh. Poor guy. He's literally shitting himself. Yeah. Poor baboon. Leave me alone. He's just gonna break that branch. Yeah, and then there's another one at the bottom. Jeez. God, you guys. Not fun. This is no fun. Look, it's just I'm shaking. I really supposed to jump and run. What's the over-under on this baboon? It's looking bad for him. Yeah. It's looking very, very bad. It's a bad day for baboon. You see, the lioness can't go any further. The branch is getting weak. I think that's what he's counting on. Or she's counting on. It's so close. Leave me alone. Oh. Oh my god. No. Go away, lion. Jump on its back, monkey. The trouble is the bottom lioness. Go, get out of there. Oh. He's got a good grip. Oh, Good night, monkey. stop it. Poor monkey. That must be terrifying. Yeah. It's really scary. I don't care for this. Where are they going? You've got the opportunity now to jump. Because you see the other, They're distracted. distracted by another baboon. Oh, good. And you see the other baboon went to the other tree. And so, which means the other mother Isn't there to catch it. is not there to catch it on the ground when he jumps down. Will the young lion try to catch the baboon? Come up for a little bit. Can you go for a little bit? Then Oh, did you get that? Yeah. Oh, brilliant. Um homem mentalmente instável invade a jaula de um leão no zoológico de Taipei, em Taiwan,
e por muita sorte foi renderizar resgatado melhor, só com né? hematomas Olha aqui que leves. bonito, ai, no vídeo que eu fiz. Eu Shen, queria de melhorar, 46 né, anos, a minha conexão, apresentava eu queria utilizar problemas o OBS psicológicos Studio, e o estava Wi-Fi. totalmente Tem jeito? bêbado quando Tem. Eu pulou vou na deixar no jaula link aqui dos embaixo, leões. tá? Uma descrição para você, um link, na verdade, na descrição desse Ele vídeo. ficava com um agitando artigo sua jaqueta mostrando para os como que você leões pode fazer no africanos e OBS gritava: Jesus vai te salvar, para tentar converter os animais ao cristianismo. Um leão macho pulou sobre ele rasgando sua jaqueta. Mesmo sem demonstrar medo, ele cai em cima de uma grande estrutura de pedra e logo se levanta para gritar com os leões novamente. Na segunda vez que o leão avançou sobre ele, o felino conseguiu morder seu braço. Enquanto isso, os policiais tentavam preparar injeções de tranquilizantes. Em seguida, com a ajuda de mangueiras de água e injeções de tranquilizantes, eles conseguiram afastar os 2 leões e resgataram Shen com segurança. A equipe do zoológico informaram que os leões haviam sido alimentados no início do dia. Caso contrário, o homem poderia ter se machucado mais gravemente, ou acontecido algo bem pior. O leão do Atlas, também conhecido por leão da barbárie, era uma população de leão que foi extinta na natureza no século XX. Era encontrado no norte da África, do Egito a Marrocos. Os machos dessa espécie tinham como característica uma enorme juba negra, que cobria grande parte de seu corpo. Por um longo período foi considerado uma das maiores subespécies de leão do mundo. Espécimes empalhados encontrados em vários museus mostram que os leões machos tinham cerca de 2,30 metros a 2,60 metros de comprimento, incluindo a cauda. O maior leão do Atlas já registrado foi um macho de 2,80 metros de comprimento total, já incluindo sua grande cauda de 75 centímetros. Registros históricos relatam que os mais pesados leões do Atlas encontrados na natureza selvagem pesavam entre 270 e 300 quilos, mas a veracidade destes registros são um pouco questionáveis, já que alguns leões em cativeiro eram muito menores e não havia como comparar o peso com os de leões selvagens, sendo que estas medidas foram sugeridas por meio de observação. Mesmo assim, é muito difícil concluir se esta é realmente a maior subespécie de leão. O leão do Atlas é uma subespécie muito rara de leões. Na verdade, são raríssimos. Esses enormes felinos com suas jubas exuberantes foram extintos ainda na metade do século XX. Eles eram encontrados na Cordilheira do Atlas e também no norte da África, mas infelizmente a degradação de seu habitat e a caça levou à extinção desses animais na natureza. Estima-se que pouco menos de 100 ainda existam, mas vivendo em cativeiro. Recentemente, 2 novos representantes, um macho e uma fêmea, chegaram ao mundo, fazendo crescer a população de leões do Atlas. Eles nasceram em um zoológico de Dvůr Králové, na República Tcheca. Especialistas afirmaram que não há possibilidade de os leões do Atlas voltarem a viver em seu habitat natural, pois a região é bastante povoada e não haveria presas o suficiente para esses felinos que se alimentam em média de 7 quilos de carne por dia. Levá-los de volta ao seu local de origem causaria os mesmos problemas de quando os primeiros humanos se instalaram na região. Sem comida, os animais iriam invadir as áreas das pessoas. E os poucos representantes que ainda estão entre nós deixariam de existir, provavelmente, para sempre. O leão branco é uma raríssima mutação do leão sul-africano, isso devido a uma particularidade genética de nome leucismo. O leão branco não é uma subespécie separada.
Ele difere-se dos leões normais apenas pela sua pelagem bem clara, quase branca, que é causada por anomalias em seus genes. O primeiro avistamento oficial da presença do leão branco ocorreu na Reserva Natural de Timbavati no ano de 1938. O leão branco, assim como os leões normais da África do Sul, pertence à subespécie Panthera leucrugeri ou leão sul-africano. Leões brancos não são albinos, eles são leucísticos. Essa tonalidade de cor branca é causada por um gene inibidor recessivo, que é diferente do gene do albinismo. Seus pelos varia de loiro por quase branco e esta característica não acarreta problemas fisiológicos, e ao contrário do albinismo, o leucismo não confere uma maior sensibilidade ao sol. O único problema da pelagem branca desses leões é que reduz a sua capacidade de se camuflar durante a caça às suas presas. Leões brancos nunca foram muito comuns na natureza, por isso são tão raros. O gene que configura esta característica é recessivo, e apenas se revela quando são cruzados os indivíduos que possuem esse gene mutante. Atualmente, este cruzamento é feito propositadamente em zoológicos, pois esses animais já não existem mais na natureza. Antigamente, leões brancos eram avistados na reserva de Timbavati e também no Parque Nacional Kruger, mas desde o começo da década de 1990 não são avistados na natureza. Bem-vindos, amigos! Hoje, vamos explorar a fascinante história por trás do majestoso leão, o verdadeiro rei da selva. Prepare-se para mergulhar em um mundo de poder, elegância e força incrível. O leão, com sua juba exuberante e olhar penetrante, sempre ocupou um lugar especial em nossa imaginação. Através dos séculos, ele se tornou um símbolo universal de nobreza e liderança. Mas por que o leão é considerado o rei da selva? Primeiro, vamos esclarecer um equívoco comum. Embora o leão seja frequentemente associado à selva, sua verdadeira morada é a savana. Nas vastas planícies africanas, o leão estabelece seu domínio e reina supremo. Uma das principais razões pela qual o leão é considerado o rei da selva é sua posição no topo da cadeia alimentar. Com sua imponente presença e habilidades de caça impressionantes, ele se torna um verdadeiro governante em seu território. Os leões vivem em grupos chamados de coalizões ou manadas. Nessas sociedades complexas, os machos são responsáveis pela proteção do território, enquanto as fêmeas se dedicam à caça. Juntos, eles formam uma equipe poderosa e altamente organizada. Agora, o que realmente distingue o leão de outros predadores é sua impressionante juba. Essa característica icônica é exclusiva dos machos e simboliza sua força e poder. A juba não apenas os torna visualmente imponentes, mas também desempenha um papel importante na comunicação entre eles. Outro fator crucial é a sua imponência física. Um leão adulto pode pesar até 250 quilos e medir mais de 2 metros de comprimento, excluindo a cauda. Sua musculatura poderosa e garras afiadas permitem que ele seja um caçador formidável e, ao mesmo tempo, um formidável protetor de sua família. O leão, além de sua posição de destaque na cadeia alimentar, também ocupa um lugar especial em nossa cultura e mitologia. Ao longo da história, ele tem sido retratado como um símbolo de coragem, bravura e liderança. Sua majestade imponente inspira respeito e admiração em todas as partes do mundo. Embora o leão seja considerado o rei da selva, é importante lembrar que a natureza é cheia de equilíbrio e diversidade. Cada espécie desempenha um papel vital em seu ecossistema, contribuindo para a harmonia e a sobrevivência do mesmo. O leão, com sua posição de liderança e sua incrível presença, personifica a majestade e a grandiosidade da vida selvagem. Portanto, quando pensamos no leão como o rei da selva, devemos reconhecer sua importância como um símbolo poderoso e uma espécie icônica. Ele nos lembra da magnificência e da força da natureza, despertando em nós um senso de admiração e reverência. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender por que o leão é considerado o rei da selva. Sua majestade,
Força e papel como predador supremo o elevam a um status lendário na imaginação humana. Afinal, ele é o verdadeiro soberano da savana, reinando com dignidade e graciosidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada fascinante pelo mundo do leão, o rei da selva. Até a próxima aventura! A batalha entre um leão e um urso é um assunto muito debatido entre os amantes da natureza e entusiastas de animais selvagens. Ambos os animais são considerados predadores de topo em seus respectivos habitats e são temidos por suas habilidades de caça e luta. O leão é conhecido por ser o rei da selva e é amplamente conhecido por sua força, agilidade e ferocidade. Eles são nativos da África e são encontrados em savanas, pastagens e áreas arborizadas. Por outro lado, o urso é encontrado em todo o mundo, desde a América do Norte até a Ásia e Europa. Existem várias espécies de ursos, incluindo o urso pardo, o urso negro e o urso polar. Em termos de tamanho, os ursos geralmente são maiores que os leões. Por exemplo, um urso pardo adulto pode pesar até 600 quilos, enquanto um leão adulto geralmente pesa entre 160 e 190 quilos. No entanto, os leões são conhecidos por sua força e habilidades de luta, o que pode equilibrar as coisas em uma batalha. Em uma batalha entre um leão e um urso, o ambiente em que a luta ocorre pode ter um papel importante em determinar o resultado. Por exemplo, se a luta ocorrer em um habitat aberto, como uma savana, o leão pode ter uma vantagem devido à sua velocidade e agilidade. No entanto, se a luta ocorrer em um ambiente fechado, como uma floresta densa, o urso pode ter uma vantagem devido à sua maior força e capacidade de lidar com o terreno difícil. Em termos de habilidades de luta, tanto os leões quanto os ursos são excelentes caçadores e lutadores. Os leões são conhecidos por suas habilidades em caçar presas em grupo, usando táticas de ataque coordenadas para derrubar animais grandes, como búfalos e elefantes. Eles têm garras e dentes que podem causar lesões graves em seus oponentes. Os ursos também são lutadores excelentes, com garras afiadas e dentes fortes que podem causar danos letais. Eles são conhecidos por sua habilidade em caçar presas grandes, como salmão e alces, e podem lidar com animais maiores do que seu próprio tamanho. No entanto, é difícil prever quem venceria uma luta entre um leão e um urso, pois depende de muitos fatores, incluindo o tamanho e a força relativa dos dois animais, bem como o ambiente em que ocorre a luta. Ambos os animais têm vantagens e segurança em diferentes situações de luta. Em geral, o urso pode ter uma vantagem inicial devido ao seu tamanho e força, mas o leão pode ser capaz de evitá-lo com sua agilidade e habilidades de luta. No entanto, se o urso conseguir agarrar o leão com suas garras afiadas, isso pode acabar rapidamente com a luta. Em conclusão, a batalha entre um leão e um urso é uma questão complexa e depende de muitos fatores. Por que leões e hienas são inimigos na natureza? Leões e hienas são frequentemente considerados inimigos na natureza, porque eles competem por recursos semelhantes e têm papéis iguais na cadeia alimentar. Ambos são carnívoros que se alimentam de presas como antílopes, zebras e gnus, e muitas vezes precisam caçar em territórios próximos. Além disso, as hienas são conhecidas por serem necrófagas, o que significa que elas se alimentam de animais mortos. Isso pode levar a conflitos com os leões, que também são conhecidos por caçar e matar animais para se alimentarem. As hienas muitas vezes tentam roubar a presa dos leões, o que pode resultar em confrontos violentos entre os dois animais. Outro fator que contribui para a animosidade entre leões e hienas é que as hienas são animais sociais, que muitas vezes vivem em grupos grandes, enquanto os leões tendem a viver em grupos menores. Os grupos de hienas são altamente organizados e têm complexo de hierarquias sociais, o que pode levar a conflitos com os leões, que podem ver as hienas como uma ameaça à sua própria organização social. No entanto,
é importante ressaltar que nem todos os leões e hienas são inimigos e que a relação entre esses animais pode variar de acordo com a região, a época do ano e as circunstâncias específicas. Por exemplo, em algumas áreas da África, as hienas são capazes de caçar com sucesso e podem ser uma ameaça real para os leões, enquanto em outras áreas, os leões são os principais predadores e as hienas podem ser mais dependentes de restos de alimentos. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Histórias Reais da Natureza. Hoje, vamos mergulhar na fascinante e extraordinária história real dos Leões de Tsavo, um conto épico de coragem, perseverança e sobrevivência. Prepare-se para embarcar em uma jornada inesquecível pelos confins da África. Tsavo, uma região árida e implacável do Quênia, no coração da África Oriental. É aqui, nos vastos territórios selvagens, que nossa história se desenrola. No final do século XIX, durante a construção da estrada de ferro Uganda, uma força da natureza emergiu das sombras para desafiar os intrépidos homens que ousaram cruzar seu território, os Leões de Tsavo. Liderados por dois leões formidáveis, conhecidos como os Devoradores de Homens, esses predadores se tornaram uma verdadeira ameaça para os trabalhadores da ferrovia. Aterrorizados e indefesos, os homens enfrentavam uma batalha desigual contra essas feras implacáveis que desafiavam constantemente todas as tentativas de capturá-las. Tsavo estava mergulhado em um pesadelo vivo. Esses leões possuíam um apetite insaciável, caçando os trabalhadores um a um, espalhando o medo e o desespero por toda a região. Por meses, o terror reinou sobre Tsavo, enquanto a luta pela sobrevivência se intensificava. Então, surgiu um homem determinado a pôr um fim a esse reinado de terror. O tenente-coronel John Henry Patterson, um caçador experiente, assumiu a missão de proteger os trabalhadores e livrar Tsavo da ameaça mortal dos leões. Patterson enfrentou inúmeras dificuldades e emboscadas ao longo do caminho, mas sua determinação era intensa. Ele construiu armadilhas engenhosas, estabeleceu emboscadas estratégicas e enfrentou essas bestas com coragem e astúcia. Eventualmente, após meses de batalha sangrenta, Patterson teve sucesso. Os leões de Tsavo foram abatidos, encerrando assim um capítulo sombrio da história dessa região. A coragem e a perseverança de Patterson se tornaram lendárias, e sua vitória foi comemorada como um triunfo sobre a selvageria indomável. A notícia da derrota dos Leões de Tsavo se espalhou, trazendo alívio e renovação para os trabalhadores e colonos que agora podiam prosseguir com a construção da ferrovia. O episódio se tornou um marco na história do Quênia, demonstrando a tenacidade humana diante de desafios extraordinários. Hoje, os Leões de Tsavo são lembrados como ícones dessa terra selvagem e testemunhas de um tempo em que o homem e a natureza se enfrentaram em uma batalha épica. Suas histórias ecoam nas planícies de Tsavo, lembrando-nos da fragilidade e da força da vida selvagem. À medida que a natureza se recupera e a harmonia é restaurada, Tsavo continua sendo um santuário para a vida selvagem, um lembrete das maravilhas e desafios que a natureza nos reserva.
O ligre é o maior felino do mundo, um animal híbrido resultado do cruzamento entre um leão e uma tigresa. A sua aparência é de um enorme felino dourado com listras difusas, e alguns ligres podem ter uma pequena juba. É considerado o maior felino do mundo, chegando a medir até 3,3 metros de comprimento. O maior ligre do mundo e maior felino vivo do mundo, segundo o Guinness Book, é Hércules, que pesa incríveis 418 quilos, e tem 3,33 metros de comprimento total incluindo a cauda, e 1,25 metros na altura. Hércules é hoje considerado o maior felino do mundo. Porém, medidas semelhantes já foram constatadas em um tigre siberiano criado em cativeiro de nome Jaipur. Os machos dessa espécie nascem estéreis, pois o número de cromossomos do tigre e do leão é par, mas diferentes, porém as fêmeas são capazes de se acasalar com outro animal com características parecidas, como com um tigre ou leão puros. Infelizmente, os ligres possuem a saúde muito delicada. O grande tamanho que esses animais atingem ocorre principalmente pela ausência de genes que condicionem a produção dos hormônios inibidores do crescimento. Porque nos leões essa é uma herança materna, e nos tigres é paterna, então os ligres não recebem esses genes. O cruzamento entre leões e tigres só ocorre por ação do homem. Pois os habitats de leões e tigres são diferentes e distantes, eles não vivem no mesmo território, então há poucas possibilidades de se encontrarem para formar este inusitado cruzamento na natureza. Oh, poor baboon. Not my belly. This tree's not big enough for me. The little one's frustrated. Oh my god. I'm very serious. Oh my gosh. Oh no. Oh my god, this is unbelievable. Go away. Go Poor away. thing. Get up. Go Almost. away. Oh. Good night, baboon. Oh my gosh. poor guy. He's literally shitting himself. Yeah. Poor baboon. Leave me alone. He's just gonna break that branch. Yeah, and then there's another one at the bottom. Jeez. God, you guys. Not fun. This is no fun. Look, it's just I'm shaking. I really supposed to jump and run. What's the over/under on this baboon? It's looking bad for him. Yeah. It's looking very, very bad. It's a bad day for baboon. The lioness can't go any further. The branch is getting weak. I think that's what he's counting on. Or she's counting on. It's so close. Leave me alone. Oh. Oh my god. No. Go away, lion. Jump on its back, monkey.
The trouble is the bottom line is. Go, get out of there. Oh! He's got a good grip. Oh, Good night, monkey. stop it. Poor monkey. That must be terrifying. Yeah. It's really scary. I don't care for this. Where are they going? You've got the opportunity now to jump. Because you see the other, They're Oh, distracted. distracted by another baboon. Oh, good. And you see the other baboon went to the other tree. And so, which means the other mother Isn't there to catch it. is not there to catch it on the ground when he comes down. Will the young lion try to catch the baboon? Can we profile a little bit? Then Oh, did you get that? Oh, brilliant. Um homem mentalmente instável invade a jaula de um leão no zoológico de Taipei, em Taiwan, e por muita sorte foi resgatado só com hematomas leves. Shen, de 46 anos, apresentava problemas psicológicos e estava totalmente bêbado quando pulou na jaula dos leões. Ele ficava agitando sua jaqueta para os leões africanos e gritava: "Jesus vai te salvar", para tentar converter os animais ao cristianismo. Um leão macho pulou sobre ele rasgando sua jaqueta. Mesmo sem demonstrar medo, ele cai em cima de uma grande estrutura de pedra e logo se levanta para gritar com os leões novamente. Na segunda vez que o leão avançou sobre ele, o felino conseguiu morder seu braço. Enquanto isso, os policiais tentavam preparar injeções de tranquilizantes. Em seguida, com a ajuda de mangueiras de água e injeções de tranquilizantes, eles conseguiram afastar os dois leões e resgataram Shen com segurança. A equipe do zoológico informaram que os leões haviam sido alimentados no início do dia. Caso contrário, o homem poderia ter se machucado mais gravemente, ou acontecido algo bem pior. O leão do Atlas, também conhecido por leão da barbárie, era uma população de leão que foi extinta na natureza no século XX. Era encontrado no norte da África, do Egito a Marrocos. Os machos dessa espécie tinham como característica uma enorme juba negra, que cobria grande parte de seu corpo. Por um longo período foi considerado uma das maiores subespécies de leão do mundo.
Espécimes empalhados encontrados em vários museus mostram que os leões machos tinham cerca de 2,30 metros a 2,60 metros de comprimento, incluindo a cauda. O maior leão do Atlas já registrado foi um macho de 2,80 metros de comprimento total, já incluindo sua grande cauda de 75 centímetros. Registros históricos relatam que os mais pesados leões do Atlas encontrados na natureza selvagem pesavam entre 270 e 300 quilos, mas a veracidade destes registros são um pouco questionáveis, já que alguns leões em cativeiro eram muito menores e não havia como comparar o peso com os de leões selvagens, sendo que estas medidas foram sugeridas por meio de observação. Mesmo assim, é muito difícil concluir se esta é realmente a maior subespécie de leão. O leão do Atlas é uma subespécie muito rara de leões. Na verdade, são raríssimos. Esses enormes felinos com suas jubas exuberantes foram extintos ainda na metade do século XX. Eles eram encontrados na Cordilheira do Atlas e também no norte da África, mas infelizmente a degradação de seu habitat e a caça levou à extinção desses animais na natureza. Estima-se que pouco menos de 100 ainda existam, mas vivendo em cativeiro. Recentemente, 2 novos representantes, um macho e uma fêmea, chegaram ao mundo, fazendo crescer a população de leões do Atlas. Eles nasceram em um zoológico de Dvůr Králové, na República Tcheca. Especialistas afirmaram que não há possibilidade de os leões do Atlas voltarem a viver em seu habitat natural, pois a região é bastante povoada e não haveria presas o suficiente para esses felinos que se alimentam em média de 7 quilos de carne por dia. Levá-los de volta ao seu local de origem causaria os mesmos problemas de quando os primeiros humanos se instalaram na região. Sem comida, os animais iriam invadir as áreas das pessoas. E os poucos representantes que ainda estão entre nós deixariam de existir, provavelmente, para sempre. O leão branco é uma raríssima mutação do leão sul-africano, isso devido a uma particularidade genética de nome leucismo. O leão branco não é uma subespécie separada. Ele difere-se dos leões normais apenas pela sua pelagem bem clara, quase branca, que é causada por anomalias em seus genes. O primeiro avistamento oficial da presença do leão branco ocorreu na Reserva Natural de Timbavati no ano de 1938. O leão branco, assim como os leões normais da África do Sul, pertence à subespécie Panthera leucrugeri ou leão sul-africano. Leões brancos não são albinos, eles são leucísticos. Essa tonalidade de cor branca é causada por um gene inibidor recessivo, que é diferente do gene do albinismo. Seus pelos varia de loiro por quase branco e esta característica não acarreta problemas fisiológicos, e ao contrário do albinismo, o leucismo não confere uma maior sensibilidade ao sol. O único problema da pelagem branca desses leões é que reduz a sua capacidade de se camuflar durante a caça às suas presas. Leões brancos nunca foram muito comuns na natureza, por isso são tão raros. O gene que configura esta característica é recessivo, e apenas se revela quando são cruzados os indivíduos que possuem esse gene mutante. Atualmente, este cruzamento é feito propositadamente em zoológicos, pois esses animais já não existem mais na natureza. Antigamente, leões brancos eram avistados na reserva de Timbavati e também no Parque Nacional Kruger, mas desde o começo da década de 1990 não são avistados na natureza. Bem-vindos, amigos! Hoje, vamos explorar a fascinante história por trás do majestoso leão, o verdadeiro rei da selva. Prepare-se para mergulhar em um mundo de poder, elegância e força incrível. O leão, com sua juba exuberante e olhar penetrante, sempre ocupou um lugar especial em nossa imaginação. Através dos séculos, ele se tornou um símbolo universal de nobreza e liderança. Mas por que o leão é considerado o rei da selva? Primeiro, vamos esclarecer um equívoco comum.
Embora o leão seja frequentemente associado à selva, sua verdadeira morada é a savana. Nas vastas planícies africanas, o leão estabelece seu domínio e reina supremo. Uma das principais razões pela qual o leão é considerado o rei da selva é sua posição no topo da cadeia alimentar. Com sua imponente presença e habilidades de caça impressionantes, ele se torna um verdadeiro governante em seu território. Os leões vivem em grupos chamados de coalizões ou manadas. Nessas sociedades complexas, os machos são responsáveis pela proteção do território, enquanto as fêmeas se dedicam à caça. Juntos, eles formam uma equipe poderosa e altamente organizada. Agora, o que realmente distingue o leão de outros predadores é sua impressionante juba. Essa característica icônica é exclusiva dos machos e simboliza sua força e poder. A juba não apenas os torna visualmente imponentes, mas também desempenha um papel importante na comunicação entre eles. Outro fator crucial é a sua imponência física. Um leão adulto pode pesar até 250 quilos e medir mais de 2 metros de comprimento, excluindo a cauda. Sua musculatura poderosa e garras afiadas permitem que ele seja um caçador formidável e, ao mesmo tempo, um formidável protetor de sua família. O leão, além de sua posição de destaque na cadeia alimentar, também ocupa um lugar especial em nossa cultura e mitologia. Ao longo da história, ele tem sido retratado como um símbolo de coragem, bravura e liderança. Sua majestade imponente inspira respeito e admiração em todas as partes do mundo. Embora o leão seja considerado o rei da selva, é importante lembrar que a natureza é cheia de equilíbrio e diversidade. Cada espécie desempenha um papel vital em seu ecossistema, contribuindo para a harmonia e a sobrevivência do mesmo. O leão, com sua posição de liderança e sua incrível presença, personifica a majestade e a grandiosidade da vida selvagem. Portanto, quando pensamos no leão como o rei da selva, devemos reconhecer sua importância como um símbolo poderoso e uma espécie icônica. Ele nos lembra da magnificência e da força da natureza, despertando em nós um senso de admiração e reverência. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender por que o leão é considerado o rei da selva. Sua majestade, força e papel como predador supremo o elevam a um status lendário na imaginação humana. Afinal, ele é o verdadeiro soberano da savana, reinando com dignidade e graciosidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada fascinante pelo mundo do leão, o rei da selva. Até a próxima aventura! A batalha entre um leão e um urso é um assunto muito debatido entre os amantes da natureza e entusiastas de animais selvagens. Ambos os animais são considerados predadores de topo em seus respectivos habitats e são temidos por suas habilidades de caça e luta. O leão é conhecido por ser o rei da selva e é amplamente conhecido por sua força, agilidade e ferocidade. Eles são nativos da África e são encontrados em savanas, pastagens e áreas arborizadas. Por outro lado, o urso é encontrado em todo o mundo, desde a América do Norte até a Ásia e Europa. Existem várias espécies de ursos, incluindo o urso pardo, o urso negro e o urso polar. Em termos de tamanho, os ursos geralmente são maiores que os leões. Por exemplo, um urso pardo adulto pode pesar até 600 quilos, enquanto um leão adulto geralmente pesa entre 160 e 190 quilos. No entanto, os leões são conhecidos por sua força e habilidades de luta, o que pode equilibrar as coisas em uma batalha. Em uma batalha entre um leão e um urso, o ambiente em que a luta ocorre pode ter um papel importante em determinar o resultado. Por exemplo, se a luta ocorrer em um habitat aberto, como uma savana, o leão pode ter uma vantagem devido à sua velocidade e agilidade. No entanto, se a luta ocorrer em um ambiente fechado, como uma floresta densa, o urso pode ter uma vantagem devido à sua maior força e capacidade de lidar com o terreno difícil. Em termos de habilidades de luta, tanto os leões quanto os ursos são excelentes caçadores e lutadores.
Os leões são conhecidos por suas habilidades em caçar presas em grupo, usando táticas de ataque coordenadas para derrubar animais grandes, como búfalos e elefantes. Eles têm garras e dentes que podem causar lesões graves em seus oponentes. Os ursos também são lutadores excelentes, com garras afiadas e dentes fortes que podem causar danos letais. Eles são conhecidos por sua habilidade em caçar presas grandes, como salmão e alces, e podem lidar com animais maiores do que seu próprio tamanho. No entanto, é difícil prever quem venceria uma luta entre um leão e um urso, pois depende de muitos fatores, incluindo o tamanho e a força relativa dos dois animais, bem como o ambiente em que ocorre a luta. Ambos os animais têm vantagens e segurança em diferentes situações de luta. Em geral, o urso pode ter uma vantagem inicial devido ao seu tamanho e força, mas o leão pode ser capaz de evitá-lo com sua agilidade e habilidades de luta. No entanto, se o urso conseguir agarrar o leão com suas garras afiadas, isso pode acabar rapidamente com a luta. Em conclusão, a batalha entre um leão e um urso é uma questão complexa e depende de muitos fatores. Por que leões e hienas são inimigos na natureza? Leões e hienas são frequentemente considerados inimigos na natureza, porque eles competem por recursos semelhantes e têm papéis iguais na cadeia alimentar. Ambos são carnívoros que se alimentam de presas como antílopes, zebras e gnus, e muitas vezes precisam caçar em territórios próximos. Além disso, as hienas são conhecidas por serem necrófagas, o que significa que elas se alimentam de animais mortos. Isso pode levar a conflitos com os leões, que também são conhecidos por caçar e matar animais para se alimentarem. As hienas muitas vezes tentam roubar a presa dos leões, o que pode resultar em confrontos violentos entre os dois animais. Outro fator que contribui para a animosidade entre leões e hienas é que as hienas são animais sociais, que muitas vezes vivem em grupos grandes, enquanto os leões tendem a viver em grupos menores. Os grupos de hienas são altamente organizados e têm complexo de hierarquias sociais, o que pode levar a conflitos com os leões, que podem ver as hienas como uma ameaça à sua própria organização social. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os leões e hienas são inimigos e que a relação entre esses animais pode variar de acordo com a região, a época do ano e as circunstâncias específicas. Por exemplo, em algumas áreas da África, as hienas são capazes de caçar com sucesso e podem ser uma ameaça real para os leões, enquanto em outras áreas, os leões são os principais predadores e as hienas podem ser mais dependentes de restos de alimentos. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Histórias Reais da Natureza. Hoje, vamos mergulhar na fascinante e extraordinária história real dos Leões de Tsavo, um conto épico de coragem, perseverança e sobrevivência. Prepare-se para embarcar em uma jornada inesquecível pelos confins da África. Tsavo, uma região árida e implacável do Quênia, no coração da África Oriental. É aqui, nos vastos territórios selvagens, que nossa história se desenrola. No final do século XIX, durante a construção da estrada de ferro Uganda, uma força da natureza emergiu das sombras para desafiar os intrépidos homens que ousaram cruzar seu território, os Leões de Tsavo. Liderados por dois leões formidáveis, conhecidos como os Devoradores de Homens, esses predadores se tornaram uma verdadeira ameaça para os trabalhadores da ferrovia. Aterrorizados e indefesos, os homens enfrentavam uma batalha desigual contra essas feras implacáveis que desafiavam constantemente todas as tentativas de capturá-las. Tsavo estava mergulhado em um pesadelo vivo. Esses leões possuíam um apetite insaciável, caçando os trabalhadores um a um, espalhando o medo e o desespero por toda a região. Por meses, o terror reinou sobre Tsavo, enquanto a luta pela sobrevivência se intensificava. Então, surgiu um homem determinado a pôr um fim a esse reinado de terror.
O tenente-coronel John Henry Patterson, um caçador experiente, assumiu a missão de proteger os trabalhadores e livrar Tsavo da ameaça mortal dos leões. Patterson enfrentou inúmeras dificuldades e emboscadas ao longo do caminho, mas sua determinação era intensa. Ele construiu armadilhas engenhosas, estabeleceu emboscadas estratégicas e enfrentou essas bestas com coragem e astúcia. Eventualmente, após meses de batalha sangrenta, Patterson teve sucesso. Os leões de Tsavo foram abatidos, encerrando assim um capítulo sombrio da história dessa região. A coragem e a perseverança de Patterson se tornaram lendárias, e sua vitória foi comemorada como um triunfo sobre a selvageria indomável. A notícia da derrota dos leões de Tsavo se espalhou, trazendo alívio e renovação para os trabalhadores e colonos que agora podiam prosseguir com a construção da ferrovia. O episódio se tornou um marco na história do Quênia, demonstrando a tenacidade humana diante de desafios extraordinários. Hoje, os leões de Tsavo são lembrados como ícones dessa terra selvagem e testemunhas de um tempo em que o homem e a natureza se enfrentaram em uma batalha épica. Suas histórias ecoam nas planícies de Tsavo, lembrando-nos da fragilidade e da força da vida selvagem. À medida que a natureza se recupera e a harmonia é restaurada, Tsavo continua sendo um santuário para a vida selvagem, um lembrete das maravilhas e desafios que a natureza nos reserva.